Então é isso aí, gente. Começamos a gravar. Nós paramos na nossa aula passada, nesse momento aqui do texto, em que a gente chega, enfim, à resposta daquela questão que abriu o nosso texto. E, como eu havia dito antes, aqui há também uma crítica ao Aristóteles, que dizia que o homem é um animal racional. Não está explícito isso, essa crítica, não está explícita. Mas a gente vai destrinchar um pouquinho e perceber que ela está aí. Né? O Cortella podia ter feito isso. Na verdade, não sei se depois ele fez, mas nós vamos fazer aqui. Percebam, ele está dizendo lá atrás, vamos voltar só um pouquinho o texto, que nós, olha só, ele ainda usa o termo que o Aristóteles usou, mas aqui o termo animal, ele não passa assim de uma analogia com o fato do desenvolvimento, da evolução do Homo sapiens ter vindo de um animal. Mas a animalidade, ela já não explica a humanidade. Né? Ou seja, se a gente quiser usar outros termos, a biologia não explica a sociedade. Né? A biologia explica a evolução das espécies, a relação das espécies com o meio ambiente, esse tipo de coisa. Mas a biologia já não explica a bolsa de valores, a poesia, os mísseis. Eu acho que eu já falei disso. Bom, vamos lá. Nós, de ação transformadora consciente, ou seja, funcional. O que significa isso? O que é a intenção? A intenção é quando você dá finalidade à sua ação. Dar finalidade à sua ação é projetar no futuro. Né? Quer dizer, eu preciso de tal coisa. Eu reconheço que a determinada matéria aqui pode ser transformada em algo, né, que satisfaça a minha necessidade. Como que eu vou fazer isso? Aí eu penso, como que eu vou fazer isso? Ou seja, projeto no futuro. Vai dar certo? Às vezes não. Às vezes a gente faz besteira. Né? Frequentemente. Mas a besteira, o erro, é importante, porque ele nos indica, pelo menos, por onde não ir. Né? Então, ele nos ensina também. De qualquer jeito, por mais assim, grotesco que seja o resultado, por pior que seja o nosso erro, eis aí uma coisa que nos distingue da melhor abelha construtora, da mais geométrica das colmeias, ou da aranha que for capaz de tecer a teia mais perfeita. Né? Esses bichos transformam, né, o ambiente, ou pelo menos constroem alguma coisa, mas não dão à atividade deles mesmos essa finalidade. Isso aí já vem programado. Né? Nós não agimos de forma determinística, ou melhor, nós não somos pré-determinados, como disse, programados para fazer de tal jeito ou de outro. Nós, ao contrário, projetamos um futuro. Né? Nós temos uma intenção ao mexer com a materialidade natural, né? De modo a transformar ela de acordo com os fins que a gente possui, que a gente dá à nossa atividade. Então, ele fala aqui uma grandíssima besteira, né? Não agimos apenas instintivamente, nós não agimos instintivamente. O instinto é uma forma, digamos assim, de ação que não é mediado pela consciência. Ele é programado. Nós não fazemos nada disso. Qualquer coisa, inclusive a ação por reflexo que nós fazemos, né, é mediada pela consciência. E só chegamos a esse reflexo terminando ele. Né? Ele não vem pronto. Né? O máximo é o quê? Uma ação abestalhada, tal como quando tomamos susto. Né? Mas isso é uma ação transformadora de alguma coisa? Não é. Aliás, por isso nem é uma ação, é uma reação. Né? Então vamos lá. Ele vai dizer aqui que essa ação transformadora autoconsciente
Ele diz consciente. Besteira dizer isso, né? Porque os animais também agem de forma consciente, né? Ainda que seja uma consciência rústica. Mas a nossa ação ela é autoconsciente. Por meio dessa autoconsciência ou consciência da consciência, consciência do ato ser consciente, consciência de série de coisas, né? É por conta disso que nós somos capazes, por exemplo, de projetar esse futuro. Nós vamos ver isso. Beatriz, você quer falar alguma coisa? Bom, então, ele diz aí, essa ação de trabalho, ou praxis, quem que chama isso de trabalho ou praxis? Chamamos, de quem que ele está falando, além dele, né? Eu não sei. Mas, bom, o trabalho, de fato, a princípio, né, é o ato, isso é o que tem, por exemplo, no Gênesis, na Bíblia. O trabalho é aquele ato criador que, né, nós, esse trabalho incide sobre a materialidade natural, né, e transforma ela de acordo com fins que damos a essa atividade, né. Ou praxis, esse termo é acadêmico, né? Por que não dizer logo que é um ato prático? Né? Praxis, na verdade, há uma certa historieta aí a respeito do termo que diz que não é só prática, é uma prática entranhada de teoria. Daí, praxis. Mas isso é besteira, né? A gente pode chamar isso de trabalho, mas podemos chamar de outras tantas coisas, né? E nesse momento vocês devem pensar assim, mas peraí, né? O carinha que está lá no McDonald's fritando batata não dá grandes finalidades à ação dele, né? Ou o sujeito está lá apertando parafuso, como, por exemplo, naquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, assistam, né? O sujeito está lá na linha de montagem apertando parafuso, e aquilo é tão repetitivo, é tão robótico, que ele de repente sai apertando um monte de coisa e colocando a ferramenta no nariz dos outros, e por aí vai, né? Com isso, o Charles Chaplin estava ilustrando a imbecilização do indivíduo por meio de um trabalho mecânico ao qual ele não dá a finalidade. Quem dá a finalidade àquele trabalho ali, bom, o engenheiro deu uma finalidade, é preciso parafusar, não sei o quê, e quem deu a finalidade ao engenheiro, o patrão, o dono da fábrica, né? E qual é a finalidade do patrão? Lucrar. Qual é a finalidade do trabalhador? O salário. As duas coisas não têm nada a ver com o que acontece na produção, né? Mas sobre isso nós falamos depois. Agora não. Vamos voltar aqui ao trabalho, a princípio, aquele trabalho que é apenas, né, uma ação que transforma as coisas de acordo com a finalidade. Ele diz aí, esse trabalho é consequência de um agir intencional. Não, Cortella, está errado. Ele não é consequência de um agir intencional. Ele é um agir intencional. É disso que nós estamos falando o tempo todo. Porque senão, né, é consequência do trabalho. Trabalho é consequência do trabalho. Não, ainda não. Chegou a cerveja. Beleza. Cerveja preta. Para molhar a palavra. Podia estar um pouquinho mais resfriadinha, né? Tudo bem, vamos lá. Então, esse agir intencional tem por finalidade alterar a realidade de modo a, né, fazer com que ela satisfaça uma necessidade nossa. E inventar o ambiente humano, bom, se a finalidade for inventar o ambiente humano, tudo bem. Se não for, a gente inventa sem querer, né? Tudo bem. O trabalho é um instrumento da intervenção do humano sobre a natureza e é um instrumento de sua apropriação. A ação de tornar próprio. Tornar próprio o quê? Né? A natureza. Torná-la humana. Né?
Tá legal. Agora as coisas vão ficar mais polêmicas. Ele diz aí que se o trabalho é um instrumento, o efeito da realização desse trabalho é a cultura. Ah, tá, tudo bem. O trabalho também é cultural. Blá, blá, blá. Agora vejam, esse parágrafo aqui, a gente pode passar, de repente, a aula inteira falando dele. Vamos ler, né? Antes de debulhar. Diz aí, nós humanos somos igualmente um produto cultural. Não há humano fora da cultura, pois ela é o nosso ambiente. E nela somos socialmente formados, com valores, crenças, regras, objetos, conhecimento, etc. E historicamente determinados, com as condições e concepções da época na qual vivemos. Até aí tudo bem? Não sei. Vamos ver. Em suma, o homem não nasce humano, e sim torna-se humano na vida social e histórica no interior da cultura. Acho que agora ficou um pouco explícito. Né? O que vocês acham? Isso aí vai, de algum modo, lembrar que foi dito por dois filósofos franceses que eram casados, né, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir era uma feminista e ela dizia que a mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Talvez você já tenha ouvido falar isso. E o Jean-Paul Sartre dizia, de uma forma muito menos ativista, né, ligada à prática, mas muito mais, assim, digamos, afastada da prática, muito mais filosófico, muito mais nefelibata. Nefelibata é o sujeito que anda sobre nuvens. Né? Ele dizia: a existência precede a essência. Vamos lá, com calma. Deixa eu colocar isso aqui. A existência. Vamos traduzir isso. Foi o JP quem falou. E o Cortella está comprando esse peixe. Quando ele diz que o homem não nasce humano, ele está querendo dizer, e sim torna-se humano na vida social. Não é, quer dizer, a vida social é a existência, é ali nós estamos existindo, né? No interior da cultura, etc. Nesse interior da cultura, nós adquirimos nossa humanidade, nós produzimos nossa humanidade e, portanto, vamos usar esse termo aí, a nossa essência. Não era isso que o Cortella perguntava lá atrás? Qual é a natureza humana? Qual é a essência humana? Né? Então, o Sartre diz, primeiro viver, depois, né, adquirir, produzir, se quiser assim, né, a sua humanidade. Muito bem. E, de fato, isso ocorre. Mas tem um problema aqui, que a gente poderia perguntar logo ao Sartre, se ele estivesse vivo. Como ele não está mais, nós podemos ainda perguntar ao Cortella mesmo. Né? Ele não dá bola pra gente quando a gente chama ele lá no WhatsApp, ainda mais quando a gente aperta ele, né? Mas, sei lá, de repente a gente encontrar ele na rua, a gente pergunta para ele o seguinte: olha, o homem não nasce humano e se torna-se humano na cultura. Tá, mas o que ele é antes disso? Ele é um bicho? Que bicho? Não vale dizer que ele é um bicho humano, porque aí já estamos falando que ele é humano. Né? Então, que bicho que ele é? Ele não é um macaco, ele não é um primata, ele não é veja, um gato nasce gato. Bicho, não dá para falar nós somos um bicho, porque bicho é sempre algo determinado, ou é cachorro, ou é gato, ou é, sei lá, vampiro, o morceguinho vampiro, que suga sanguinho lá das vacas, que também são outro tipo de bicho. Fico pensando com quantos desses os... Não, deixa pra lá, eu ia falar uma besteira aqui. Ia falar uma sacanagem. Melhor não falar. Deixa pra quando terminar a gravação. Mas, hein,
Dizer que o homem é um bicho, né, não responde nada. Dizer que ele é um bicho humano é o mesmo que negar que o homem não nasce humano. Ele nasce humano, ainda que seja um bicho humano. Mas nasce humano, né? Pois bem, de fato, ele nasce humano. E ele se torna humano. Ó, aquele trânsito, de novo, acontecendo. Entre essência e existência nos obriga a admitir o seguinte: que besteira eu estou escrevendo. Mas é o seguinte: é preciso admitir que a essência, como diziam os antigos, precede a existência, tal como a existência precede a essência. Como? Como assim? Olha, o negócio é o seguinte: se o homem não nasce humano e sim torna-se humano, primeira coisa, por que o aborto é proibido, então? Não é? Se não é humano aquilo ali que nasceu. Inclusive, o infanticídio poderia ser até justificado se a gente levasse isso aí a sério. No entanto, como a gente não nasce bicho abstrato, a gente não nasce qualquer forma de bicho, qualquer coisa não humana, a gente nasce humano, e somos mesmo humanos. Então, há uma essência, né, aquilo que chamaríamos de humanidade, né, o humano, o conjunto de traços fundamentais que formam este ser, que a gente chama de humano, né, já estão presentes em nós, portanto a essência já está em nós e ela é anterior à nossa existência, anterior ao fato de nascermos. Quando nascemos, nascemos humanos. Né? Então, desmente o que o Sartre falou, ou o Cortella, quando ele diz que nós tornamos na cultura. Como assim? Bom, é o seguinte: nós herdamos a essência humana. Né? Nós herdamos essa essência humana, essa forma de ser que nós somos, desde sempre, desde que estamos aí, anterior, portanto, até o fato de existir. Né? Herdamos isso, a princípio, né, imediatamente dos nossos pais. Né? Todos os traços constitutivos, né, desse ser, em termos biológicos, né, esse corpo que surge, né, que nasce, se formou ali na barriga da mãe, etc. Tudo aquilo ali é o resultado, né, de um legado. Então nós herdamos essa essência ou essa natureza humana. E, bom, tão logo nós estamos aí e começamos a viver, né, nós não somos simplesmente o resultado, né, do nosso meio, tal como os animais. Nós respondemos ao meio. E essa resposta, a princípio, é uma resposta óbvia, um bocado natural. Né? Um bebezinho, ele sequer consegue enxergar. O negócio do bebezinho é escutar a voz da mãe, querer leite, calor, né? Qualquer problema ele chora, né? Manifesta fome ou sei lá, qualquer coisa. É da forma mais próxima à naturalidade possível. Mas, né, à medida em que esse bebê ele vai se desenvolvendo, ele cresce, ele se torna uma criança e pá, né, aquela coisa, ele passa a se reconhecer como alguém, né? É aquilo que se diz, desde quando eu me conheço por gente? Desde quando você se conhece por gente?
Se me perguntarem desde quando eu me conheço por gente, olha, eu acho que me conheço por gente desde uns... É difícil responder, desde uns 5 anos, porque posso ter memória da minha infância mais primitiva, né, quando eu tinha, sei lá, 3, 4 anos, mas o problema é que eu não sei em que medida isso é uma memória ou é imaginação, né? Então eu não sei responder esse tipo de questão, né? Eu sei que lá para os 5 anos eu tenho algumas memórias mais bem formadas, né? Por exemplo, a morte de John Lennon, eu tinha 5 anos. Que mais? Outras coisas mais. Não vem ao caso. Esse momento em que o sujeito, né, passa a se reconhecer, ou melhor, né, ele passa a ter uma autoconsciência, é um momento em que ele já possui um eu. Porque um bebê possui um eu? Não, não possui. Ele possui alma, subjetividade? Vamos lá, se ele possui, é uma coisa que ainda não chegou a se formar como eu, não é uma autoconsciência, né? É algo realmente bastante rústico. Ele ainda não iniciou a sua autoformação como indivíduo, né? É isso que o Cortella diz aí, tornar-se humano no interior da cultura, né? É aquele momento em que o indivíduo passa a se reconhecer como alguém, passa a agir de forma a fazer valer, né, seus interesses, seus gostos e por aí vai, né? Ou seja, o sujeito passa a se reconhecer como um indivíduo distinto de tudo mais. Algo que um bebê, por exemplo, não é capaz, né? Um bebê, isso quem diz são os psicopedagogos, eu comprei peixe dele. O bebê, ele não sabe aonde termina a mão dele e começa o seio da mãe. Para ele é tudo uma coisa só. E esse é digamos assim, um dos detalhes daquele trauma que o Freud vai chamar de complexo de Édipo. Aquele negócio que a gente viu ano passado, né, que o bebê, ele se separa da mãe e ele percebe que há o pai também entre ele e a mãe e de algum modo ele tem que superar isso, né? Como que é essa superação? Em termos simbólicos, matando o pai. Não façam isso em casa, né? E as meninas? Como que é isso? A menina quer matar o pai para ficar com a mãe? Como é? Olha, eu não sei. Quem sabe o Google, né, não responde a gente, né? Canalista inventa umas coisas malucas. Eu, para falar a verdade, acho que esse negócio de complexo de Édipo é meio século XIX, né? Família vienense, o Freud era austríaco, né? Como é que fica esse complexo de Édipo quando, né, o pai, né, isso acontece hoje, aliás, desde a Revolução Industrial acontece, mas num ritmo, numa quantidade extraordinária e tende a aumentar, em casos de crise, por exemplo, no Brasil, que é o pai que foge. Então logo descobre, e a namorada, né, descobre que está grávida, né? Ele, opa, tô fora, porque ele é um bundão, ele é um bosta, né? O sujeito é incapaz de assumir, é incapaz de decidir com a moça, a mulher, o que fazer, né? Ele prefere, né, pôr o rabinho dele entre as pernas e eis a hora que, né, as mulheres olham e falam, puta merda, como eu fui conhecer tardiamente esse indivíduo aí, que é o quê? O cara que está entregando, né, os genes dele para o meu filho. Ainda bem que a covardia não é genética, né? Espero que não. Deu falha no sistema? Bom, qual sistema? Se quiser me explicar aí, porque esse papo de sistema também dá um pano para manga. Ou então você está falando metaforicamente. Beleza, deixa. Bom, pessoal, então, o fato. Os planos dele, né? Eu nem sei se um sujeito desse tem planos, né?
Acho que um sujeito desse só queria, sabe, se divertir. Aí, na hora de assumir as consequências da diversão, ele deixa na mão da moça, da mulher, né, que não pode fugir, não tem como fugir de si mesmo. Formas de criação, pois é, olha, nessas horas é até bom que o sujeito fugiu, né, para justamente não ser um cagão desse que vai criar, né, o filho. Foge mesmo, covardão. E aí, como é que fica o complexo de Édipo do Freud? Cadê o pai? Não tem pai, né? Produção independente, aquele negócio. Percebem? O negócio da psicanálise, de repente, é o de mais situado em um determinado tipo de sociedade, em uma determinada época histórica. Né? A Áustria sempre foi um país bastante conservador, e ainda deve ser um bocado, de modo tal que assim, os indivíduos, né, não se lançam a esse tipo de aventura assim, sem casar antes. Olha, maltrato sempre é ruim. Mas se a criança... Bom, por que a criança seria igual, né? Fisicamente poderia ser, lembrar. Mas isso é o de menos, né? A casca não é o mais importante, né? Acho que foi Jesus quem falou, né? Bonito não é a sua cara, bonito é o que sai da sua boca, né? É a sua atitude, isso é beleza, né? A aparência o sujeito, a partir do momento em que ele não é criado pelo covardão lá, ele não vai ter, assim, essa má influência, né? A ponto de se tornar parecido com o indivíduo. O problema é quando o pai era fugir mesmo. Devia ter fugido. E não fugiu. Essa é uma das razões, né, Laura? Pois é. Tem outras. Mas a gente não vai discutir agora isso aí. Né? Podemos discutir depois, se vocês quiserem. Então, percebem. Somos um produto cultural? Sim, somos. Né? De nascer. Percebam, a cultura, quando ele fala isso, que somos um produto cultural, ele já está se contradizendo, porque a cultura é a essência. Né? O que nós somos? Nós somos seres históricos e sociais. Aliás, ele diz isso aqui, ó. Nós nos tornamos humanos na vida social e histórica. Sim, e nós herdamos a humanidade, que também chega a nós graças à sociedade e à história. Né? O que é o eu, se não produto da sociedade? Por quê? Porque, entre outras coisas, só se forma um eu na nossa cabeça. Né? Nós só realmente adquirimos uma autoconsciência por meio da linguagem simbólica. Não existe uma linguagem privada, né, que não sirva para comunicar, né, alguma coisa de uma pessoa a outra. Né? Toda linguagem só se justifica porque é produto social. Se é assim, e assim o é, eu sou produto da sociedade. Se quiser chamar assim, somos produtos da cultura. A cultura, de algum modo, se confunde com a sociedade. Né? O que é a cultura, se não isso que a sociedade é? Né? E a história é o percurso pelo qual nós chegamos aqui. Chegamos a isso que nós somos, né? A essa situação em que nos encontramos. Né? Percebam que dizer isso não significa dizer que, né, chegamos num ponto num auge. Tudo indica que, ao contrário, nós estamos chegando num beco sem saída. Mas, bom, de qualquer jeito, fomos nós que caminhamos. Não houve uma natureza. Percebe? Se a gente se ferrou, se a gente se... né, é porque somos seres livres. Graças
essa liberdade, nós estamos aqui. Na merda. Pois é. E graças à liberdade, a gente vê que a sociedade está totalmente degradada. Né? Como assim? Bom, em primeiro lugar, nós não somos, não agimos de forma pré-determinada, não há um destino, né, a nos guiar, a nos comandar. Deus não está no comando. Isso é heresia? Não, heresia é dizer que Deus está no comando. Por quê? Porque nega o livre-arbítrio. Né? Simples assim. Santo Agostinho é quem disse isso. Né? Não sou eu. Eu só reconheço que ele estava certo nesse momento. Bom, a história caminha para onde a somatória das nossas ações conduz a todos nós. Né? Para onde vamos? Bom, é uma questão social. A história não é simplesmente determinada pela vontade de alguém. Ela vai na medida em que todos estão, né, dando ali, né, o seu quinhão, né, para decidir. Na verdade, a gente não decide. Não é que decide? Ninguém decide. Né? De fato. Quem que seguiria o tutorial? Na verdade, temos um bocado de tutoriais, não é mesmo? O problema desses tutoriais é que eles têm que ser revistos. Muitas vezes é porque seguem os tutoriais que a gente degrada. E é por isso que estamos aqui fazendo filosofia, justamente para perceber que de repente tem aí certos tutoriais e tal que precisam ser revistos. Mas, bom, deixa isso para depois. Então, dizer que nós somos um produto da cultura ou da sociedade e da história é dizer que nós somos um produto de algo que precede a nossa existência. O que precede a nossa existência? A humanidade. O que é a humanidade? Não é só o conjunto dos indivíduos, né, vivos e mortos. Também, mas é aquilo que foi feito, aquilo que fizeram do que foi feito deles, e é isso que cabe a nós. Nós devemos fazer alguma coisa disso que foi feito de nós. O que foi feito de nós? Bom, para começo de conversa, nascemos no Brasil. Né? Puta merda, e agora? Bom, agora é com você. Né? Agora você trata de fazer algo disso que foi feito de você. Aliás, quem dizia isso? Jean-Paul Sartre. O Sartre, como o Cortella e como todo mundo, falou um bocado de bobagem, mas o Sartre, bem mais do que a maioria por aí, falou coisas bem acertadas. Eu não vou ficar calculando quantas bobagem, quantos acertos, não, porque isso é besteira. Né? Mas então, nisso ele acertou. No que ele errou foi isso aqui, achar que havia uma unilateralidade. Né? A existência precede a essência e ponto final. Não. Há um trânsito entre essência e existência. Né? A essência nós herdamos, né? Viemos a exercê-la em nossa existência, e a partir desse exercício nós vamos transformando essa essência de acordo com o que nós queremos e o que nós podemos, e o que nós sabemos e o que não sabemos, e por aí vai. Né? De acordo com, né, nossas crenças e de acordo com o nosso aprendizado. Né? Aquela coisa, erramos. Né? Mas o erro nos faz perceber por onde não caminhar. Então o erro também constitui a nossa essência, aquilo que seremos, que faremos de nós, ou melhor, aquilo que faremos ser nós. Né? Percebam que o fascinante não é o homem, o humano, possuir espírito. Fascinante mesmo é que ele
produz o espírito. O espírito não é um fantasminha de éter flanando aí no além, não tem nada a ver com isso. O espírito é a subjetividade humana, a autoconsciência. E aonde essa autoconsciência chega, nós vamos ver com o nosso próximo texto. Especialmente com o nosso próximo texto. Blá, 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 um bocado de blá, blá, blá. Isso aqui, se vocês quiserem ler, é um pouquinho complexico, mas acho que não é nada muito importante, não. Olha só que engraçado ele perguntando aqui. O que aparece antes, humano ou cultura? Isso não faz sentido, essa pergunta não tem cabimento. Humano e cultura é a mesma coisa. A essência humana, o humano, assim com H maiúsculo, né? A natureza humana, é a cultura, ou é a sociedade. Né? Mas como assim a sociedade? Você está falando que essa porra louquice toda que está aí é isso mesmo. Não está muito humano, não, né? Está um pouco desumano, né? Está desumano em relação a quê? A história, né? Nós já vimos fases históricas de afirmação da dignidade humana e o que nós estamos vendo aí hoje não é exatamente isso. Então, por conta dessas, a gente percebe que estamos nos desumanizando. A bem da verdade, esse é o nosso problema. Não? Por que nós estamos falando de todas essas coisas desde que vocês entraram aqui na escola e tal, e nós vamos continuar a falar enquanto vocês estiverem aí, depois também, etc. Por conta disso, nosso problema é prático. Nós não estamos aqui interessados em erudição inútil, curiosidade. Até porque alguém pode pensar assim, poxa, isso é chato, pacas, né? Esses assuntos aí, eu não entendo porra nenhuma e não sei mais o que. Olha, se vocês não estão entendendo, a gente vai com calma. Chato, eu não sei, eu acho divertido. Mas alguém pode achar chato. Bom, o fato é o seguinte, conhecimento, por vezes, ou em geral, é chato mesmo. Como Platão dizia, né? Sair da caverna é doído. E o pior é que o Platão ainda falou mineiresco, quando ele disse a saída é logo ali, a saída da caverna. Então, logo ali que até agora nós estamos procurando. Estamos procurando sair. E no que procuramos sair, a gente está colecionando uns ralados, né? Porque o ambiente da caverna é um pouco, digamos, insalubre, ríspido, rústico é óbvio que é rústico, pedregoso, enfim. Mas a gente tem que sair. E, convenhamos, nosso tempo é muito curto agora. Vamos lá. Ele vai dizer aí que os produtos do trabalho são de duas ordens, as ideias e as coisas. E aqui ele diz, ponto de partida é a necessidade. Já tínhamos falado disso, né? Por que nós fazemos tudo que fazemos? Porque é necessário. Por que fazer filosofia? Porque ciência. Olha, o negócio é o seguinte, se a natureza, né, estivesse aí dada a nós, como acontecia lá com aqueles animais no paraíso, Adão e Eva, estava tudo, né, dado a eles, não tinha que trabalhar. Não? Se fosse assim, também não tinha que fazer filosofia, nem ciência, não tinha por que sair sabendo, descobrindo, não sei, nós já tínhamos a realidade toda ao nosso dispor, mas aí a Eva não sabia, né, que não era para comer aquele negócio, aquela cobrinha safada entregou o fruto lá para ela e o Adão não estava ligado também que aquele fruto era da árvore que não podia comer. Peraí, ele tinha que estar ligado, ele tinha que saber, porque se ele não sabia, por que ele foi punido?
Então ele tinha que saber. Mas a Eva foi punida, ela não sabia? Eu não sei. Se a gente parar para discutir a Bíblia, a gente vai encontrar altas coisas, né, que a razão não tem como solucionar, se não dizer isso é mitologia. Tipo, né? Abel matou, não, Caim matou Abel, não sei mais o que, aí o Caim deu a luz a todas as gerações e tal. Com quem que Caim tinha uma outra mulher? Tinha Lilith, não, mas ela era, acho que ela já era muito velha, se é que ela realmente existia. Ela não era cobra? Não sei. Vamos lá. A cultura está recheada das coisas que fazemos em função das ideias que tivemos. Por exemplo, computador, Coca-Cola, celular, câmera. E das ideias que tivemos em função das coisas que fazemos. Né? Bom, o fato aqui é o seguinte, há um trânsito entre teoria, prática, ideia, coisa, né? Matéria e imaterialidade, ou, né, se quiser assim, corpo e alma, sujeito e objeto, etc. Software e hardware. Há um trânsito. Pois nenhuma ideia é gerada a parte do nosso contato ativo com o mundo material. Primeiro, porque não haveria necessidade. Segundo, porque não haveria material mental, não haveria nada com que a imaginação, né, pudesse trabalhar. Não haveria nada na memória. Então você não tem ideia. Se você não tem sentidos, você não vai ter consciência. O que os sentidos fazem? Se não colher essa informação aí, no contato com o mundo, e levar a memória e a imaginação, trabalhar em cima da memória, projetar futuro, aquela coisa toda. Né? E nenhuma coisa se origina fora da nossa capacidade de pensar antes, ou seja, as coisas que fazemos, seja lá o que fazemos, foram pensadas antes. Ainda que a gente faça uma grande besteira, a gente pensa antes, ainda que a gente pense muito mal, ainda que a gente pense bobagem. E na hora do vamos ver, o resultado é uma tragédia. Eis aí uma coisa que uma abelha, uma aranha não faz. Né? Elas não pensam. Não, por quê? Palavras. Isso é interessante. O resultado do trânsito entre sujeito e objeto, né? Ou ideia e materialidade, né? É que as coisas estão impregnadas de ideias e as ideias são entranhadas de materialidade. A materialidade fornece a própria matéria, entre aspas, das ideias. Entre aspas, porque a matéria das ideias é o que a memória fornece. O que a memória fornece? É uma matéria mesmo? Não, fornece um conteúdo ideal já. Né? Eu chamei aqui de matéria naquele sentido que, né, a imaginação vai trabalhar em cima de uma matéria-prima, né, de alguma coisa. De onde ela tira isso? Da memória. Né? Então vejam, o que é o mundo humano? Né? Ou melhor, o que é o mundo? Né? Por quê? Porque todo mundo é mundo humano. A natureza não é mundo. Se alguém falar isso, está fazendo uma analogia, no máximo, mas não preciso distinguir. O mundo, e o que é o mundo, senão a humanidade? Né? Ou seja, a história, a sociedade, as coisas, essa natureza humanizada que está aí ao nosso redor, nosso ambiente, né? São coisas produzidas pelo trabalho, criadas pelo trabalho, e, portanto, estão recheadas de subjetividade. Elas não são pura matéria. É uma matéria espiritualizada. E o espírito é o resultado da lida prática com a matéria da natureza e, posteriormente, com a matéria que nós, né, transformamos. Portanto, a materialidade mesma, e inclusive a própria natureza, vai cada vez mais se impregnando dessa idealidade, ou se quiser assim, desse espírito. Por exemplo,
Você olha aí pela janela, vê aí a paisagem, que coisa bonita, essas árvores, não sei mais o que e tal, né? Essas árvores não estão ali, eventualmente, não estão ali simplesmente porque a natureza fez surgir. Às vezes alguém foi lá e plantou essas árvores ali. Né? A partir mesmo do fato de que há bichos, né, entre nós e estão aí na natureza, soltos aí, por exemplo, o pardal, né? Bichos que não são, né, nativos, mas vieram de outros cantos mais. Vieram por quê? Porque nós importamos. E esses bichos intervêm na reprodução da natureza, na fecundação de sementes e tudo e tal. Então, isso que nós temos aí, essa paisagem aí, ela é, ainda que indiretamente, um produto da nossa atividade. Ela não é mais uma natureza natural. Né? Ela já é, em grande parte, à medida em que há um buraco na camada de ozônio que nós produzimos, né? Que foi resultado, sei lá, da poluição. Vamos supor. Vamos supor porque eu estou vendendo um peixe aí que, na verdade, não verifiquei. Né? Seria preciso avaliar em que medida não há uma determinação de, sei lá, ciclos climáticos ou qualquer outra coisa, ao invés dessa poluição. Mas, bom, eu não duvido, né, que tenha a ver com a poluição. Se a gente vê o que está rolando nos oceanos, a gente percebe o grande potencial que foi desenvolvido para alterar a natureza e o ambiente. Né? Foi desenvolvido pelos homens, pelo ser humano. E aqui nós temos um outro problema que é o seguinte, né? Que ser humano? Porque dizer ser humano não diz nada, né? Eu acho que ninguém aí está poluindo a natureza, né? Não, eu abro a água na hora de escovar os dentes e a água fica lá escorrendo enquanto eu estou escovando os dentes, então eu estou acabando com a água doce. Santa inocência, né? Na verdade, o seu desperdício de água, o seu uso de plástico, etc., é tão ínfimo que é preciso concluir que esse negócio aí de carregar essa culpa, essa cruz de poluidor, destruidor da natureza, é só para livrar, né, o verdadeiro destruidor da responsabilidade. Você distribui a culpa por todo mundo e dilui. E já ninguém fala qual é, né, o verdadeiro lugar da destruição. Né? A indústria, né, a mineração, etc. E tal. Aí o pessoal aí da mineração vai falar, não, mas é preciso haver mineração. Sim, é preciso haver mineração. Não estou falando contra a atividade de minerar. Né? E, na verdade, nem estou falando contra a indústria. Tá? Eu não sou o sujeito que está propondo que a gente volte às cavernas. Pelo contrário, meu interesse é sair da caverna. E é só saindo da caverna que a gente tem possibilidade de futuro. Na verdade, tudo tem a ver com o seguinte: quais são os fins? Qual é a intenção da produção, né, da mineração ou da indústria? Porque quais são os fins do sujeito que frita batata 8 horas por dia no McDonald's? É isso, minha gente. Qual é o nosso problema hoje? É que nossa atividade, nosso trabalho, nossa indústria, nossa produção não tem finalidade. Ou melhor, se tem uma finalidade, essa finalidade é completamente estranha e alheia, indiferente a nós, independente do que fazemos, né? Portanto, não poderia dar em outra coisa, senão isso aí que nós estamos vendo. Né? O que nós estamos vendo é que há uma idealidade, há uma finalidade entranhando as coisas, e essa idealidade aí, essa intenção, essa finalidade, ela é tão estranha às próprias coisas que nós estamos destruindo a nós mesmos. Porque, na verdade, é isso que importa. A gente não vai destruir a natureza. A gente não destrói a natureza vai continuar aí. Né? E o que vai ser da natureza depois? Não interessa. A natureza mesma não está preocupada. Os bichos não estão preocupados. A árvore, muito menos. Né? Se tem alguém preocupado
com a destruição do meio ambiente e tudo e tal, poluição, etc., somos nós. Por quê? Porque isso vai tornar as nossas condições de vida piores do que já estão hoje. Né? Haja visto o que está acontecendo na Amazônia. Né? Será que a Amazônia resiste ao ano de 2021? Eis a questão. Se vocês virem, por exemplo, o que o ministro lá do meio ambiente, esse que está enrolado até com o FBI, né? Que se ele sair do Brasil ele é preso. Se vocês virem o que esse cara fazia, e deve fazer ainda, né? Sinceramente, na minha opinião, na minha parca e tosca opinião, era motivo para Europa, Estados Unidos, Rússia, China declararem guerra ao Brasil. E eu ia achar excelente. Façam a guerra contra o Brasil. Eu estarei do lado deles na guerra contra o Brasil. Contra o Brasil? Que Brasil? Você aí? Eu? Não. Brasil é essa máquina enorme de moer carne de trabalhador. Tipo, eu e vocês, e o pai de vocês e a mãe de vocês. De nós. Né? De cortar madeira da Amazônia para fazer tráfico de madeira nobre. É isso que é o Brasil. Né? O meu Brasil não existe. O meu Brasil, o seu Brasil. O Brasil tem dono desde o quê? Mais de 500 anos. Que o Brasil tem dono e não somos nós. Se alguém aí tivesse na família algum dono do Brasil, não estaria aqui conosco, não é mesmo? Estaria com certeza em outro lugar, que não demandaria nem mesmo educação. Afinal, os caras têm dinheiro. O dinheiro, o sistema, né, como a Laura falou, o sistema do dinheiro é tão embrutecedor que o sujeito que tem dinheiro não precisa se humanizar. O dinheiro se humaniza por ele. Né? Ele não precisa educar a própria inteligência, ele compra as pessoas mais inteligentes, portanto, né, ele se torna inteligente. Ele pode ser feio, mas ele compra, né, as mulheres mais bonitas. Percebem? E aonde que isso vai dar? No fato de que o amor dele sempre vai ser pelo dinheiro e nunca vai ter um amor correspondido, de fato, porque as pessoas que se aproximam dele estão interessadas não exatamente nele. Bom, tudo isso é apenas uma sinopse de alguma coisa que a gente ainda vai ver depois. Deixa quieto por hora. Aqui, então, nós vimos que o trânsito entre sujeito e objeto, ou subjetividade e objetividade, ou materialidade e imaterialidade, software humano e o hardware natural, né, que se torna assim humano também, é isso que nós somos. O que é o ser humano? É esse trânsito entre indivíduo e sociedade, né, entre coisa e ideia, né, entre consciência e matéria natural. Percebem? Entre corpo e alma. E por aí vai. É isso que nós somos. Percebem que é um bocado mais do que simplesmente dizer que somos seres racionais. O pior, animais racionais, como Aristóteles dizia. Ao dizer o homem é um animal racional, ele está pegando uma categoria da subjetividade, a razão, que nem é uma categoria natural, como o termo animal sugere ser, né? Por quê? Porque a razão foi uma descoberta, né, histórica, e convenhamos, recente. E toda a prática, todo, né, o fazer mundo, né, criar o próprio ambiente e não ser simples produto do ambiente, mas produzir o ambiente também. Então, entre, né, espécie e ambiente também tem trânsito. Né? Essa transitividade toda vai muito além de pensar uma só categoria da subjetividade isolada, né, da objetividade, da ação. Né? Então, por isso, nós percebemos
que, veja, o que o Cortella está falando aqui não é o Cortella que descobriu, ele está colhendo essas coisas todas de outro lugar. Depois a gente fala de onde ele tirou. Mas o que a gente está percebendo é que isso tudo que ele está expondo aqui é muitíssimo mais rico do que a definição de Aristóteles, que por sua vez já era muito mais rica do que aquela que o Platão havia dado, né? Do bípede centenas, aquele negócio ridículo, enfim. Aí blá, 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 ele fala um monte de blá, 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 e ele vai dizer aqui dos bens de produção, e o conhecimento é um bem de produção, blá, 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 tudo isso para depois falar que a reprodução do conhecimento é feita, realizado pela educação, tudo porque, né, na verdade, o interesse dele é falar de escola e conhecimento. É o nome do livro, né, que ele... a escola e o conhecimento é sobre isso aí que ele vai falar. Todo esse blá, 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 para finalmente vir nos dizer que o conhecimento é um meio de produção e que chega a nós por meio da educação. Beleza. Mas isso aí já não é o nosso interesse. O nosso interesse agora se torna uma outra coisa. Vocês vão encontrar lá nos arquivos um outro texto. Vamos achar ele aqui. Peraí. Não está aqui? Está sim, senhor. Está aqui, ó. Cultura e trabalho. Nós começaremos esse texto agora mesmo. Na verdade, é um texto bastante... É pequeno, ele tem o quê? 2 páginas. Vocês vão perceber que ele é bastante parecido, inclusive, com o texto do Cortella. Mas ele traz algumas coisas aí que o Cortella não trouxe. Por exemplo, a questão da linguagem. Nós vamos dar uma lidinha nele. Acho que nesse finalzinho dessa nossa aula e na próxima a gente já termina ele. Né? Deixa eu ver aqui. Nós vamos até meio-dia e 25. Perfeito. Então, vocês acharam um texto lá em arquivos? Bom, se não acharam, o que importa é que vocês consigam ver ele aqui. Vocês conseguem ver o texto? Alô? Sim, estamos conseguindo, Eric. A autora chama Maria Lúcia Aranha. Ela vai falar da aranha, mas não é parente dela. O animal e a natureza. Beleza. Ela já diz de cara o seguinte: o animal vive em harmonia. Havia dito que o termo paraíso significa isso, né? Harmonia com a natureza. Né? O que acontece quando eles mordem lá o fruto? Quebram a harmonia. Eles deixam de viver, né, em condições, digamos, paradisíacas com a natureza. Agora eles precisam trabalhar, é o que Deus fala para eles, e faz isso como uma ameaça, né? Agora vocês vão ter que trabalhar. Até parece que o capitalismo já estava ali, não, mas a escravidão estava, né? Na verdade, a Bíblia é uma narrativa que surge um monoteísmo. Bem, na verdade, o monoteísmo já é resultado da propriedade privada. Mas nós não vamos falar disso, não agora. Tá? A propriedade privada que depois vai, né, se desenvolver na forma de escravidão, né, e antiguidade. É disso que nós estamos falando. Mas não vamos falar disso agora. Então, a nossa autora fala de imediato. Em harmonia com a natureza significa que a atividade do animal é determinada por condições biológicas, biologia, natureza. Né?
e é adaptada ao meio em que a espécie vive. Vejam, ela já vai direto no ponto, né? Se considerar, isso aqui Cortella não fala, isso é interessante. Os animais que se situam nos níveis mais baixos da escala zoológica de desenvolvimento, como, por exemplo, insetos ou aracnídeos, que não são insetos, podemos ver que essa atividade é a mais rígida possível no sentido de ser caracterizada, sobretudo, por reflexos e instintos, principalmente instintos. Mas há um reflexo também, né? Se você acende um isqueiro perto de um inseto qualquer, ele já dá aquele pulão, né? Ele age, de certa forma, de modo reflexivo. Enfim, então percebam, ela fala de uma gradação zoológica e nessa gradação os níveis mais rústicos são de animais que agem puramente de forma mecânica, totalmente determinada, determinística mesmo. É isso que ela está querendo dizer ao dizer aí essa atividade é a mais rígida possível. Muito bem. É regida por leis biológicas, senhor Cortella. A ação instintiva é aquela que está na programação do bicho, no DNA. São idênticas na espécie, portanto, não há individualidade aqui. Né? O que há? A espécie. Por exemplo, o formigueiro, a colmeia. Não há diferença entre indivíduos, ou seja, não há indivíduos. O que é, digamos assim, o indivíduo, no caso? A espécie. Ou seja, não há indivíduo. E são invariáveis, né, de indivíduo para indivíduo, ou seja, não há indivíduo. Essa rigidez dá a ilusão da perfeição quando o animal, aí, especializado em determinados atos, os executa com extrema habilidade. Né? Aí ela vai falar do trabalho, entre aspas, paciente da aranha tecendo teia, ou a colmeia, produto da abelha operária. Da abelha operária e da abelha rainha. Mas isso não vem ao caso. Falta que você observa, né, uma colmeia, é melhor não observar muito de perto, mas realmente que trabalho sensacional, só que não é um trabalho. Né? Aquilo ali é programação. Quem programou? O meio ambiente. Como? Selecionando aquilo que funcionava. Aquilo que não funcionava. Mas espera aí, selecionando aquilo que funcionava, então selecionou em meio a uma quantidade enorme de tentativas? Sim, ao longo aí de põe uns milhões de anos aí para chegar a isso. Põe aí uns, sei lá quantos, bilhões de tentativas até chegar a isso, para depois a gente falar assim, nossa, a natureza é perfeita, olha aí, né? É perfeita? Bom, sei se é perfeita. Acho que não é perfeita, mas na verdade não acho, ela não é perfeita. Mas assim, toda essa perfeição da natureza foi à custa de muita imperfeição, de muita extinção. Os atos não têm história porque são os mesmos em todos os tempos, não se renovam, salvo quando, né, resulta da evolução e decorre de mudança genética, mutação, etc. Essas coisas, essas mudanças ocorrem o tempo todo. Não vão longe, não vão até a esquina, exceto quando o ambiente muda. Aí o ambiente mudou, aquela espécie que até então estava adaptada, ela não vai durar. O que vai durar, o que vai poder se adequar, é alguma coisa que mudar. Qual coisa? Sei lá, qual coisa. Já que está acontecendo mudança o tempo inteiro, de repente uma, né, se faz valer. Mesmo quando ocorrem tais mudanças, elas valem para todos os indivíduos, são transmitidas hereditariamente e não permitem inovações individuais. Né? Ou seja, não há individualidade. Perfeito. A subjetividade aqui, dessas espécies, é
algo, no mínimo, muito primordial, muito rústico mesmo. Né? Aquele negócio, como que a formiga, a abelha sente que tem açúcar ali em cima da mesa e tal? O feromônio é uma reação química por meio da qual ela sabe que tem que ir para lá. Agora, né, ela não vai às cegas, esses bichos têm olhos. A abelha, então, tem muitos. Tal e qual a aranha. Né? Apesar da aranha não enxergar direito, mas a abelha enxerga. Enxerga mais coisa que a gente, inclusive. Para quê? Bom, ela vai fazer alguma coisa com essa informação. Ainda que ela não faça grandes coisas, né, essa informação toda exige, né, processamento. Portanto, há uma consciência, há uma subjetividade, ainda que ela não seja grandes coisas. Mas há. E vamos lá. Ela vai falar agora dos níveis mais altos da escala zoológica. Como, por exemplo, mamíferos ou aves, que também são, né, os top da evolução. As ações deixam de ser resultado exclusivo de reflexos instintos e apresentam uma plasticidade, adoro esse termo, uma plasticidade maior típica dos atos inteligentes, ou seja, mamíferos e aves são seres inteligentes. O que é ser inteligente? Ou o que é inteligência? Vamos ver. Vamos sublinhar, vamos dar um underline aí. Ao contrário da rigidez dos instintos, a resposta inteligente é um problema improvisada, pessoal e criativa. O que significa? Isso significa que, né, há uma elaboração, há uma leitura. Aliás, o termo inteligente no latim significa isso, né? Uma leitura entre interlegere, né? Um negócio assim, você tem uma leitura da situação. Interlegere é ler entre linhas, na verdade, né? É você conseguir extrair, por exemplo, aqui no nosso caso, da situação, né, uma proposta, uma resposta. Né? Então, é por isso que se improvisa, é por isso que é pessoal, né? Quer dizer, você solta um gato, né, no ambiente, na sala. O gato não vai estar assim, interessado em ficar por ali. Vamos supor que é uma sala de aula. O gato não curte muito o ambiente, né, com aglomeração, esse tipo de coisa. Então, ocorre a ele o seguinte, sair fora daqui. Como? Ele não tenta bater na cabeça na parede, que nem, né, os insetos, o mosquitinho fica em volta da lâmpada de forma completamente estúpida. Né? O gato reconhece que ele pode sair pela janela ou pela porta. Né? Ele pode chegar até a janela e avaliar se é o caso mesmo de pular a janela. Se não for o caso, eventualmente uma queda alta, ele vai buscar sair pela porta. Se a porta estiver fechada, mas for daquele trinco, né, que você faz assim, ele pode eventualmente pensar em pular na maçaneta. É a maçaneta. Ele pula na maçaneta e abre a porta. Gatos fazem isso. Como que o gato faz isso? Bom, ele, de algum modo, leu na realidade ali, na circunstância, essa possibilidade. E olha, é engraçado, sabe? Que o gato não tem a inteligência que o cachorro tem. O gato é muito esperto, mas é burro. Já o cachorro é muito inteligente, mas é, né, um mané. É um bobo. O cachorro é bobo e é inteligente. Percebem a diferença, né? O cachorro não é esperto, ele é bobo. O gato é esperto, mas o gato é burro. E olha que um gato, sendo burro, consegue fazer isso. Agora, o cachorro, ao contrário, não está muito interessado, né? Eu vou sair daqui. Ele gosta de aglomeração, pelo contrário, né? Ao contrário do gato. Agora, uma coisa interessante: gatos possuem uma, digamos assim, individualidade mais acentuada do que nós observamos entre os cachorros. O cachorro, talvez assim, as espécies mais distintas, né? Você pega lá um São Bernardo e um Pinscher. O São Bernardo é aquele que, se pisar no Pinscher, esmaga o Pinscher. Né? O Pinscher é aquele negócio que parece um rato, com aqueles olhos para fora, aquela coisa horrorosa. Então, mas
basicamente é igual, né? O cachorro fica te esperando chegar em casa. Você chega em casa, ele vem te lamber todo, fica babando você, late de alegria, chega até a fazer xixi de tão alegre. Finalmente meu dono chegou, e aquela coisa toda, né? E fica pulando você e enche o saco, etc. Já o gato, como que ele é? Depende do gato. Tem gato que faz assim coisas que você pensa, esse gato é um cachorro disfarçado, né? Mas covardia com os pinches. Covardia nada, só. Pinche é um ratinho mesmo. O bichinho tosco. E aquele latidinho do pinche? Puta merda, é o caso de você arrancar as cordas vocais daquele bicho, né? Porque ninguém aguenta. Quem aguenta um pinche latindo é porque tem, sei lá, um problema auditivo. Só pode ser. Então vamos lá, né? Ela vai falar do cachorro que pega um osso que o sujeito jogou lá longe, não sei mais o que, e blá blá blá, e compreende as ordens do dono, blá blá blá, não sei mais o que, aprende, e não sei mais o que. Enfim, o fato é o seguinte: mais flexível seja esse comportamento, essa resposta, essa inteligência, trata-se de um tipo de inteligência concreta, distinguindo-se da humana, que é abstrata. Isso aí o Cortella não falou. Né? Como assim? Vamos ver. A inteligência concreta dos bichos é prática. Está ligada à circunstância, à situação, àquilo que os sentidos informam. Né? O gato está ali, em meio a uma sala de aula. O que é que ele vai ficar pensando? Ele não vai ficar pensando em qualquer outra coisa que não surgir a ele de forma sensível. Por exemplo, ele não vai ficar pensando em uma cachoeira, talvez. O gato não gosta de água. Não vai ficar pensando em tomar sol. Não? Ele pode até sentir assim um frio, etc. e tal, mas se ele não está vendo o sol, ele não fica pensando em tomar um sol. Ele só vai pensar em tomar um sol quando ele vê a luz do sol. Mas ele está em uma sala de aula, tipo aquelas nossas que são parecidas com uma caverna, né? Tudo bem escuro e tal. Então, o que ele pensa? Ele pensa na circunstância, a inteligência desses bichos, ou melhor, a inteligência de mamíferos e aves, né? É uma inteligência sensível, é uma consciência ligada aos sentidos, àquilo que os sentidos, né, informam a ela. Ou seja, é uma consciência em situação. Ela é situada no aqui, agora, no que está acontecendo. Onde eu estou? O que eu tenho que fazer? Não está legal. Vou fazer alguma coisa, vou sair fora. Como que eu saio fora? Por aí vai. Como ela diz, tendo em vista resolução imediata de uma situação problemática. Vai falar do macaco usa uma vara para alcançar a banana, não sei mais o quê, e aí depois a vara, né, deixa de ser um instrumento, vira só aquela coisa que até então, né, não tinha nenhum sentido para o bicho, enquanto ele, né, não ligou banana, né, vara, não fez a ligação, e a inteligência é isso, né, associar, né, banana, vara. Eu pego a vara, tiro a banana. Associar as coisas é uma leitura que você faz. Né? Opa, não está dado imediatamente, mas está ali. Você vê as coisas, a inteligência, você não, né, o macaco aqui no caso, né, associa vara e banana. Nós, vou aqui adiantar um pouquinho a novela para vocês perceberem a diferença. A nossa inteligência lida com coisas mais que não aquilo que os sentidos nos informam. Então a gente vê a banana e nós, de fato, não nos confundimos com macacos, porque mesmo não tendo vara nenhuma, a gente eventualmente pensa, poxa, se eu tivesse aqui uma vara, eu tirava aquela banana. De onde que o sujeito tira essa ideia? Ele não tira dos sentidos, porque não viu nada parecido. Ocorreu a imaginação dele, né? Por quê? Por conta da memória, em alguma circunstância qualquer, ele já
percebeu que seria possível tirar aquela banana lá usando alguma coisa que cutucasse lá em cima, por exemplo, uma vara, né? Ou seja, que consciência é essa? Não é uma consciência do ambiente, é uma consciência daquilo que está na memória, na imaginação, ou melhor, né, que é resultado do exercício dessas categorias da subjetividade, né? Resumindo, é uma consciência da própria consciência. Oi. Eu vou até 20 minutos ainda. Tá? Tá. Então, a ação do humano sobre a natureza e sobre si mesmo, interessante que ela já vem falar de cara que a nossa atividade, né, ela não incide somente sobre as coisas, mas sobre esta coisa aqui. E não é só sobre esta coisa, mas a coisa que não é coisa, a coisa imaterial ou o software que está aqui dentro. O eu, a alma, o processo, né? A autoprogramação, espírito. Ao reproduzir técnicas que outros já usaram e inventaram outras novas, a ação humana se torna fonte de ideias. A atividade que é movida por ideias se torna fonte de novas ideias. Percebem? É como dizer, né, que há um trânsito, né, entre ação, ideia e ação. Né? A coisa vai de um lado para o outro, volta de novo. Ou seja, o que era causa, o que era efeito, né, de repente se torna efeito e causa, é ao mesmo tempo causa, é ao mesmo tempo efeito. Né? A noção de experiência não se separa do caráter abstrato. É isso aqui que nos interessa. Pode superar a vivência do aqui e agora, passando a existir no tempo, ou seja, por exemplo, projetando uma intenção, uma finalidade, um futuro para a própria atividade. Como ela diz, torna-se capaz de lembrar a ação feita no passado. Isso aí, os animais são capazes também. Mas ele projeta uma ação futura. Convenhamos, o gato, quando vai lá abrir a porta, ele está fazendo isso. Acontece aqui, né? Que nós fazemos tudo isso, como ela diz, de forma abstrata, ou melhor, né, de uma forma para além do sensível, ou do que os sentidos captam do ambiente. Então nós superamos esse estar no ambiente imediatamente, né, fazemos uma mediação, né, pela qual refletimos. A nossa consciência, ela se torna consciente daquilo que nós temos na memória, consciente daquilo que projetamos graças à imaginação, né? Ela se torna uma consciência de si, uma autoconsciência. Né? Então, ela vai dizer aí, nos tornamos capazes de representar o mundo por meio do pensamento. Representação é o ato de tornar presente aquilo que não está, só que por meio de um representante, né? Algo que está no lugar de outra coisa. O quê? O pensamento está no lugar do quê? Da coisa. Eu vou, sei lá, começar aqui a pensar no motor do meu carro, que na verdade não existe. Eu estacionei ele numa rua no Canadá e como é que chama lá? Aquela peça que a gente põe água, estava cheia e a temperatura no Canadá cai muito abaixo de 0 grau e nessas condições essa água vai congelar e no que ela congela, ela aumenta de volume e isso vai fazer com que aquele radiador, lembrei agora, estoure. Quem falava disso mesmo? Alan Chalmers. Sim, ele. O Chalmers. Aquele que a gente ficou de avançar um pouquinho mais, né? Mas nada que vocês já não tenham feito, né, por si mesmos. Ótimo. Então, pensando tudo isso, né, eu estou colocando o pensamento no lugar da coisa, do futuro, inclusive, do que ainda não existe. Percebem? Então, eu faço isso por meio de símbolos
Por exemplo, palavras, imagens. Né? O símbolo é exatamente isso que representa as coisas. Símbolo tem o significado desse termo. Ele não é simplesmente o de estar num lugar de outra coisa, né? Como um representante. Ele é também um aglomerado significativo. Ele junta, né, uma quantidade de atributos, digamos assim, né, de modo que ele sintetiza, né, um bocado de coisas. Isso não vem tanto ao caso agora. Vamos seguir. Então, através, né, dessas representações e da linguagem, tornamos presente realidades que já não estão dadas a nós e antecipamos as que ainda não estão. Ou seja, resgatamos o passado, projetamos o futuro. De fato, a linguagem substitui as coisas por símbolos, como palavras. Nós vamos debulhar um pouquinho esse assunto. Os animais são capazes de reconhecer e dominar certos tipos de linguagem. Mas essas linguagens, elas não são simbólicas. O símbolo é um tipo de signo. Há outros, pelo menos outros dois, e quando eu falar deles vocês vão entender melhor. Há, por exemplo, um tipo de signo que é o índice. O que é o índice? É aquele que aponta para outra coisa. E ele faz isso de forma natural e imediata. Os animais são tranquilamente capazes de reconhecer índices. Lembra aquele negocinho no começo do livro, né? Índice. Tal assunto, página, não sei o quê. O que é que ele está fazendo? Está apontando para a gente qual página que está tal assunto. Né? Mas o índice aqui é aquele que indica. Ó, tá vendo a fumaça? Indica fogo. Fumaça é sinal de que, né, a onça chega lá na mata, viu que tem fumaça, ela, opa, eu vou sair fora. Por quê? Porque está tendo aí um show de reggae. Eu não vou ficar com esse pessoal, não, sai fora. Né? Os bichos reconhecem. Tem fumaça, é para sair fora. Né? O cachorro, chegou lá no poste, sei lá, fez o xixi dele, marcou o territóriozinho, aqui é meu. Outro cachorro chega lá, pelo cheiro, ele, digamos assim, conclui que o dono do território é um bicho que ele pode, né, afrontar ou enfrentar, ou melhor, ele sai fora. Né? Quer dizer, o xixi indica que ali tem dono aquele território. Né? E, eventualmente, indica também se esse dono merece continuar sendo dono, ou se ele pode vir a ser o dono dessa vez. Né? O passarinho percebeu sinal de chuva, sei lá, as nuvens carregadas, a umidade do ar, etc. O passarinho, você já deve ter percebido, começa a voar abaixo. E as formigas, ó, vazam, né? Correm para os formigueiros. Ou seja, há uma, digamos, linguagem, né, que esses bichos conseguem compreender. Os índices, além de tudo, são naturais. Né? Fogo, fumaça, natural. Tem fumaça porque tem fogo. Não é mesmo? É imediato. Não tem mistério. Né? Até uma árvore, é capaz de... Né? Uma árvore, puta merda. Coitada da árvore. A árvore não sai do chão correndo. Opa, tem fumaça, eu vou fugir do fogo. Né? Convenhamos, a árvore não tem subjetividade. Né? E se tivesse... Olha, subjetividade, consciência é coisa de bicho que se move. Né? Por isso que a gente chama de animal. Né? É dotado de ânimo, é animado, sai
sai por aí, não está preso ao chão. Se está preso ao chão, ter consciência seria uma coisa sem noção, né? Sem sentido ter uma consciência, uma subjetividade. Vai ter subjetividade do quê? Opa, está pegando fogo aqui ao meu redor, né? É melhor não ter consciência, né? Então, árvores não têm consciência, não têm subjetividade. Esse negócio de sair abraçando a árvore, não sei mais o que, isso é viagem na maionese estragada, né? Não tem dessa. Bom, vamos prosseguir aqui. Há um outro signo, que é o ícone. O ícone, ele também aponta para aquilo que ele significa, só que aí já não é algo natural. Mas, vamos lá, é resultado de uma convenção muito baseada, muito fundamentada nas coisas mesmas, né? Por exemplo, você, sei lá, abre aí a tela do seu computador e vê que tem um íconezinho, né? É disso que nós estamos falando. Tem um ícone da lixeira. O que aquilo significa? Bom, é uma lixeira porque ali é para onde você mandou, sei lá, aquele nude que você recebeu de não sei quem que achou horrível, né? Pelo amor de Deus, vou apagar isso aqui. Apagou. E o negócio ainda está lá, né? Vai que de repente você não avaliou bem, né? E quer reavaliar depois, e tal, se é tão horrível assim, né? Eventualmente é melhor do que os que você mesmo fez. Mas enfim, tá lá, você jogou fora. Onde que está? Nessa pastinha aqui que tem um íconezinho da lixeira, indica que ali estão os arquivos que você está descartando, como se fosse lixo, né? O ícone, portanto, ele aponta para a coisa, mas já não é de forma imediata, nem é natural. Mas ainda tem base na materialidade, né? Quer dizer, o que é uma lixeira? É onde você joga aquilo que você está, né, descartando. De modo tal que um brasileiro, um chinês e um alemão são perfeitamente capazes de entender o mesmo ícone, ou seja, a mesma linguagem de ícones, né? Claro, certos ícones nós precisamos ter algum mínimo de instrução, por exemplo, o desenho da casinha no navegador, porque essa casinha aí é a página inicial, é o que eles chamam de home, né? Você ligou ali o navegador, abre nessa página, enfim. Uma vez que você está por dentro disso, qualquer um é capaz de entender, né, que ali é dali que, né, a gente parte. Beleza. Ou então a gente olha aqui esse Microsoft Teams, tem ali o chat, o íconezinho do chat é um balãozinho com um negócio riscado dentro, tal como nas historinhas e quadrinhos, né, que os personagens falam por meio de balãozinho. Uma vez que todo e qualquer indivíduo aí, imerso, seja lá qual for a cultura, né, conhece histórias em quadrinhos, na medida em que conhece histórias em quadrinhos, eu suponho que já seja universalizado o suficiente para uma ampla maioria, pelo menos, de indivíduos serem capazes de ver que aquilo ali significa algo relacionado à fala, à conversa. Aqui no nosso caso, a gente clica nesse balãozinho e abre o chat. Esse negócio aí, esse muralzinho que vocês estão aí escrevendo, essas coisas que de vez em quando eu leio. Percebem? Então, há alguma convenção, mas há também uma, digamos, naturalidade. Os animais já não são capazes de reconhecer, mas nós somos capazes de reconhecer, seja lá qual for a nossa cultura, né? Ainda mais que hoje, né, a informática é universal, né? Todos os povos já compartilham, né, dessa ferramenta aí, etc. Beleza. Agora, o símbolo é um terceiro tipo de signo. Esse é totalmente espiritual, ou seja, ele é 0% natureza, 0% sensibilidade, ou seja, ele não provém de nada sensível, nada de ambiente, não chega à nossa consciência por meio dos sentidos.
ele não tem nada de material. Né? Assim como o desenho da lixeira tem algo de material sugerindo, né, a coisa. Né? O símbolo não. O símbolo é pura convenção. E dizer isso, que ele é pura convenção, significa dizer que ele é totalmente espiritual e depende totalmente do indivíduo dominar a convenção. Por exemplo, a língua portuguesa é uma convenção. Né? Se o indivíduo não tem domínio do português, ele não vai conseguir reconhecer os símbolos. Ele não vai conseguir reconhecer ou apreender o significado desses símbolos. Né? Esses símbolos, justamente porque eles são totalmente descolados de qualquer materialidade e naturalidade, permitem com que a gente supere não só esse aqui agora sensível, mas possamos, né, uma vez que a gente agora está num âmbito totalmente espiritual, né, trazer o passado, elaborar aquilo que o passado nos traz e projetar o futuro. Né? O símbolo permite a consciência, né, se descolar dessa imediaticidade, né, e superar a animalidade da consciência natural. Né? É a linguagem simbólica que permite a humanização. O que veio antes? O símbolo ou o humano? Bom, essa era a discussão que estava no finalzinho do livro, do texto, aliás, do Cortella, e que a gente nem parou para ler, porque, a bem da verdade, é como dizer o que vem primeiro, o homem ou o humano? É a mesma coisa. A cultura ou a sociedade? O indivíduo ou, né, o grupo? Não tem essa de quem veio primeiro. Em determinado momento daquela evolução que chegou lá no Homo sapiens, houve aí um salto. Né? De repente, aquele ser, aquela espécie, que até então era determinada pelo ambiente, pela natureza, pelo DNA, passa a ser um ser que se autodetermina, que se autoproduz, não é mais um animal. Como que isso aconteceu? É o que a mitologia, né, buscou responder desde sempre. E é o que nós temos lá no mito do Prometeu, no Gênesis, na Bíblia, e no 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, que foi escrito pelo Arthur Clarke, que começa com um episódio que chama Aurora do Homem, acho que eu coloquei ali para vocês verem em arquivos. É uma cena, né, em que aqueles bichos que estão ali num ambiente tosco e tal, e buscando sobreviver, de repente encontram uma coisa racional, porque é um monolito totalmente geométrico, e ao tocar essa coisa surge, né, algo, a luz, o fogo do Prometeu, a luz do Lúcifer, Lúcifer em latim, o que traz a luz. Né? Lúcifer não é o diabo? Não, Lúcifer não é o diabo. Ou se é o diabo, bom, o diabo é o que, né, entregou a razão aos homens. Se ali isso aparece como maldição, bom, toda religião afirma a decadência. Né? Nós estamos em decadência, aqui é o vale de lágrimas, não sei mais o que, é preciso voltar. Só que esse voltar está lá na frente. Né? A gente vai voltar ao reino depois de aceitar Jesus, porque aí a gente se livra desse negócio aí que o Adão fez e tal. E, bom, não vamos discutir isso. Né? O fato é que a razão, de repente, surge, a razão, ou melhor, né, essa consciência reflexiva, vai virar razão é lá na frente. Né? Mas é uma consciência da própria consciência. É um lidar com as coisas que não parte mais das coisas. Né? Agora, nós partimos de nós mesmos. Nós partimos disso que não é matéria, não é natureza. E é por isso mesmo que eu disse, em outras circunstâncias, que nós somos o verdadeiro ser sobrenatural. Não que a gente abandona a natureza e nos tornamos independentes dela, nunca. Né? Somos sempre natureza também, mas essa nossa natureza, né, essa química, essa física, essa biologia nossa, ela já não é
um produto da própria natureza. Ela já é aquilo que foi um dia produto da natureza e que passou por uma série de intervenções. A que ponto que a coisa chega que agora a própria paisagem, a gente olha ali, as árvores estão ali, tudo, porque alguém foi lá e plantou as árvores. A natureza mesmo não foi lá plantar essas árvores. Né? Então, até a própria natureza passa a ser resultado da nossa atividade. Queria chamar a atenção para uma coisa que ela vai falar aqui. Mas nosso tempo acabou. Mas eu vou fazer isso mesmo assim, rapidinho. Vocês perceberam? O fato do símbolo ser totalmente convencional significa que ele é totalmente arbitrário. E, portanto, você só compreende ele se você tiver domínio da linguagem. Senão você não tem como. Percebam isso que está sendo dito aqui. Concluímos que as diferenças entre homem e animal não são apenas de grau, mas de natureza. Do que ela está falando? Não são apenas quantitativas, mas qualitativas. Pois, enquanto o animal permanece envolvido na natureza, o homem é capaz de transformar. Olha aí, ela usa o termo natureza 2 vezes. Só que a primeira vez que ela usa não tem nada a ver com o significado do termo, do mesmo símbolo, né, que é usado na segunda vez. Ou seja, qual que é o significado do símbolo? Depende do uso do símbolo. Não está no próprio símbolo. Percebem? Está onde? Na convenção. E aí, como é que faz para compreender isso? Domine a linguagem. Senão você não compreende. Você vai ler isso aqui, ué, como assim? O bicho está na natureza, a diferença de natureza, você entender que é a mesma coisa que está sendo dito, você não entende porra nenhuma. Né? Mas está claro aqui para a gente que o significado não é o mesmo, apesar do símbolo ser. Pessoal, fomos longe, né? Falando para burro, e ainda temos que ler desse texto aí depois, faremos isso a aula que vem, né? Vai ser lá no dia 27, muito grato aí pela presença de vocês, né? Pela atenção, pelo carinho, né? Sextou, vou terminar aqui a nossa gravação, um ótimo almoço para nós, né? A minha pança aqui nesse momento está reclamando já. Então é isso, né, pessoal? Ficamos por aqui. Tchau para vocês, muito grato, um grande abraço. Tchau, Eric.